Olá pessoal, bom dia. Seja bem-vindo à nossa segunda aula de História, do nosso conteúdo sobre América Portuguesa, né? Antes da gente iniciar, pessoal, a nossa segunda aula sobre a continuação do nosso conteúdo, vamos fazer aqui uma pequena revisão, né, da nossa aula anterior, né? Vocês viram a primeira exploração das riquezas naturais, né, pelos portugueses, que foi a extração da madeira do pau-brasil, né? Vocês viram também as feitorias, o escambo, né? Que também era o comércio sem o dinheiro, né? Apenas em forma de troca de mercadorias, tá? A gente viu também como que se deu a exploração do nosso território, porque não somente os portugueses estavam por aqui, né? Estavam também os franceses explorando as riquezas brasileiras no século XVI, né? Vimos também, pessoal, a questão da luta dos portugueses contra os franceses, né? Vocês viram que os portugueses se aliaram aos índios, né? E os franceses também seguiram essa mesma linhagem aí de se aliar aos indígenas para poder explorar nossas riquezas. Enfim, depois a gente viu sobre a criação, não é, da primeira vila do Brasil, que foi a Vila de São Vicente, né, onde foi criado ali o primeiro engenho de cana-de-açúcar. Depois a gente viu sobre a administração colonial, né, que se deu através das capitanias hereditárias, né. Foram 15 capitanias, apenas duas deram certo, né, a de Pernambuco e a de São Vicente. Vocês viram também os direitos e deveres dos donatários, que eles não eram donos das capitanias, era apenas para tomar conta, para administrar, gerar riqueza para a coroa portuguesa, tá? Vocês viram também a questão das sesmarias, né? Que eram terras doadas para os donatários para explorar. E também a questão do governo geral, né? Houve 3 governos geral na época, né? Vamos só revisar aqui. Tivemos o primeiro governo geral, que foi o Tomé de Souza. Ele se responsabilizou para na questão lutar contra os franceses, né? E foi ele que fundou ali a cidade de Salvador, na Bahia, tá? O segundo governo geral foi Duarte da Costa, né? Junto ali com José de Anchieta, tiveram ali a missão de catequizar os indígenas, e foi através dele que fundou a cidade de São Paulo. Terceiro governo geral foi Mendes Sá, que a sua característica principal também, além, né, da exploração, da luta contra os franceses, né, ele fundou a cidade do Rio de Janeiro, tá? Bom, então vamos continuar aí nosso conteúdo, né, pessoal? Vamos falar das câmaras municipais agora, ali na página 58. Vocês acompanham aqui no nosso livro didático, tá? As câmaras municipais, ela foram criadas, pessoal, para a questão da administração do poder local, né? Cobrança de impostos, serviços locais, tá? Criação de cidades. Então, as câmaras municipais, elas foram muito importantes nesse segmento, tá? Eu quero falar um pouco também sobre a economia colonial. A economia colonial, pessoal, ela foi pautada na questão de 3 desafios, né? Primeiramente, foi o produto. Segundo, o capital. E terceiro, a mão de obra. Como que se deu essa economia do século XVI, gerada pelos portugueses, para a coroa portuguesa? O primeiro desafio foi o produto, né, que foi a cana-de-açúcar. Okay? Mas para isso, gera aí o segundo desafio, que foi o capital, que tiveram que tomar empréstimo, né, tanto da coroa portuguesa como de comerciantes, né, para criar, montar esses engenhos de cana-de-açúcar, tá? Porque na época, para você criar um engenho não era muito barato. Então teve esses desafios aí. Terceiro desafio foi o quê? A mão de obra. Qual que era a mão de obra na economia colonial?
eram os indígenas, que até então eles eram capturados, escravizados para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, né? Devido à resistência dos indígenas, depois veio os escravos que eram trazidos da África, tá? Outra situação da nossa América Portuguesa foi como que se deu a sociedade colonial, tá? A sociedade colonial ela era pautada, né, entre três segmentos da sociedade. Lá no topo da pirâmide, né, vinha os grandes donos de engenhos de cana-de-açúcar, né, que era considerada a elite daquela sociedade colonial. Eram os nobres, né, os donos de engenhos. Depois vinham os comerciantes, a gente considera como uma classe média, né, os comerciantes. Além de comercializar produtos na colônia, eles ganhavam bastante com o tráfico de escravos, né? E na última camada da pirâmide social, vinham os escravos, né? E os trabalhadores assalariados, que eles eram pagos para cuidar, para vigiar os escravos durante o trabalho. Tá, pessoal? Tá, e portanto, um apanhado, um resumo aí da nossa segunda aula, né, sobre o nosso conteúdo, que veio agora a partir da parte 58, a gente falou das câmaras municipais, né, a economia colonial e a sociedade colonial na época, tá, pessoal? Então espero ter ajudado aí vocês em algumas dúvidas, tá? E depois a gente vai entrar aí na questão dos holandeses, mas aí já é assunto para nossa próxima aula. Tá, pessoal? Obrigado e bons estudos.